Olá, tudo bem com vocês? Venho trazer o nosso 18º desafio nessa reta final, um desafio que eu considero muito importante, não só na conquista do emagrecimento, mas como na manutenção, como a gente manter o peso que a gente perdeu. Olha lá. E que desafio é esse, Nil? É o desafio do jejum intermitente. Vamos falar um pouquinho sobre o jejum. Qual que é a meta desse desafio? A meta é fazer com que você respeite os sinais do seu corpo. E por que que é importante? É importante porque a gente precisa deixar o nosso corpo exercer as funções vitais para ele. E para ele conseguir colocar todo o foco, toda a energia nessas funções, ele não pode estar o tempo todo fazendo processos digestivos, né? Vocês pensem comigo, se a gente fica comendo a cada 3 horas, tá sempre, toda hora colocando comida para dentro, o teu corpo, o teu trato digestivo, ele também fica 24 horas por dia ocupado. Olha quantas e quantas funções orgânicas acontecem dentro do nosso corpo após a gente ingerir um alimento. E a gente deveria dar um tempo, a gente não pode começar uma alimentação antes de ter feito a completa digestão da refeição anterior. E os estudos mostram que a gente fazendo um jejum natural, a gente melhora muito as funções cerebrais do nosso corpo, a gente melhora muito o desejo, a compulsão por comer comidas calóricas e comer doces também. E dá muito mais ânimo e muito mais disposição para a gente enfrentar as tarefas do nosso dia a dia. Então, assim, nos dias que você acordar e você não tiver com fome, tenta estender esse horário do jejum até a hora do almoço, por exemplo, ou até que você sinta fome. Então, durante o período de jejum, você pode tomar bebidas que não sejam calóricas, como chimarrão, café sem açúcar, chás, água. Então, você pode e deve aumentar a sua hidratação durante o período de jejum, tá bom? E não adianta, né, você fazer um período de jejum e depois comer aquele baita daquele pratão de comida. Lembre-se que mais importante do que jejuar é o que você vai consumir após o período de jejum. Então tem que ser uma alimentação forte, bem equilibrada e com aqueles alimentos que a gente já viu na semana da alimentação. Combinado? Aí vamos combinar uma coisa aqui. Nada de usar o jejum como método de compensação de jacada, tá? Por exemplo, se na noite passada você foi numa pizzaria e comeu demais, exagerou, nada de fazer um jejum forçado no dia seguinte só para compensar. Isso pode virar um mecanismo no seu cérebro de achar que sempre tá tudo bem você fazer uma jacada enorme, porque no outro dia você faz um jejum, compensa e tá ok. Não é bem assim. Se no dia seguinte dessa sua jacada você realmente está estufada, com azia, que provavelmente estará se você está tendo uma alimentação limpa, você no outro dia vai se sentir como se você estivesse de ressaca alimentar, digamos assim, estufada, enjoada, o intestino já não vai funcionar legal, o seu apetite, o seu humor vai mudar no dia seguinte, é uma ressaca alimentar. Então, nesse dia, se você conseguir, né, se você não estiver com fome e você conseguir se hidratar mais, tomar mais líquidos, mais chás e consumir menos alimentos e até fazer um jejum, ok. Mas não faça nada forçado como uma maneira de compensação, como uma obrigação, uma regra. Entendeu? E mais um detalhe muito importante. Você só deve iniciar um protocolo de jejum intermitente quando a sua alimentação já estiver limpa, você já tiver dado adeus aos industrializados, já estiver ficando sem os branquinhos. Por quê? Porque quando a gente faz jejum e vem de um consumo muito grande de carboidrato, de açúcar, nós temos sensações de abstinência. Lembra que o açúcar, o carboidrato, age como uma droga dentro do nosso corpo, coloca muito açúcar para dentro do nosso sangue? Então, se a gente faz muito radical, né? Come muito açúcar e daí no outro dia não come nada, o nosso organismo, ele tem essa reação da abstinência, dor de cabeça, mau humor, sensação de fraqueza. Tudo isso pode vir dessa compensação muito radical.
E aí, quando você começa um jejum com o seu corpo mais preparado, mais desintoxicado, ele vai responder muito melhor esse jejum e não vai ser nenhum sacrifício para você, muito pelo contrário. Aos poucos você vai gostando dessa prática, você vai sentindo no seu corpo os benefícios dessa prática e aí você começa cada vez se desafiando, né, de fazer jejuns mais longos, de melhorar a alimentação após o jejum, de se exercitar durante o jejum, que não tem problema nenhum, tá? Então vai se adaptando lentamente à sua forma de fazer jejum. A melhor forma para quem nunca praticou o jejum intermitente é simplesmente pular o café da manhã. A gente já vai dormir lá no nosso horário normal de dormir e no outro dia você vai pular o café da manhã e vai só almoçar. Da próxima vez que você fizer o jejum, você vai estipular um horário à noite para você terminar as suas refeições. Eu vou comer somente até às 19 horas. Pronto, então a partir dali você não come mais nada e deixa só para comer no outro dia, meio-dia. Mas vai sentindo a sua fome, não é para desmaiar de fome, tá? Pelo amor de Deus, o jejum é para ser prazeroso. Uma sensaçãozinha aqui, outra ali de fome é totalmente suportável. Lembra de uma coisa, a sensação de fome ela vem em ondas. Então você sente aquela onda de fome naquele momento ali, mas dali a 2, 3 minutos passa. E depois você não sente fome. Eu acho que você já deve ter percebido que é assim, só não tinha se dado por conta ainda. Então quando vira fome, vai, disfarça, toma um copo d'água, sai lá fora, olha pela janela, responde uma mensagem, se distraia. Que quando você vê, a fome foi embora. E aí você consegue fazer o seu jejum bem certinho. Então a nossa missão de hoje é colocar em prática esse autocontrole alimentar e fazer pelo menos uma vez uma experiência com jejum intermitente. E a evidência de realização é você tirar uma foto do seu jejum, pode ser tomando um chimarrão, um chá, ou então só colocando para nós lá que hoje você está fazendo jejum, tá bom? Então um grande abraço e até o próximo desafio. Tchau, tchau!